Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso gratuito de JavaScript. E nessa aula a gente vai falar sobre switch, como que a gente pode utilizar switch nas nossas aplicações. Então bora começar mais um vídeo. Bom pessoal, então hoje a gente vai falar sobre a estrutura condicional switch. Bom, o switch, o comando switch, ele é bem parecido com a estrutura condicional if-else. A gente já viu aqui nos vídeos como é que funciona a estrutura if-else. Ele é bem parecido, só que ele é escrito de uma maneira um pouquinho diferente e deixa a nossa aplicação um pouco mais intuitiva. Então vamos lá, vamos ver como é que faz isso aí na prática. Bom, então para criar o switch, a estrutura, a gente vai colocar aqui switch, vai abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves. E aqui a gente vai colocar os cases. Então aqui eu posso colocar assim, case 1. Aqui eu vou colocar um break. Fique tranquilo que eu já vou explicar o que significa mais ou menos essas coisas aqui do case. Então aqui eu posso colocar case 2, break, e aqui eu posso utilizar o default. Bom, então vamos lá, vamos entender o switch. Então aqui eu vou criar uma variável chamada de opção. Essa variável opção vai receber o valor 2, né, um inteiro. Então vamos lá, a gente vai passar dentro dos parênteses a nossa variável. Então aqui no switch, dentro dos parênteses, a gente pode passar uma variável, a gente pode passar um valor do tipo texto, uma string, a gente pode passar uma expressão, um número. Então, nesse caso, eu vou passar uma variável. Então, aqui eu tenho uma variável chamada opção que recebe o valor 2, que é um inteiro. Então, aqui eu vou passar a variável opção. Então, o nosso switch está recebendo a nossa variável opção. E aqui, caso a nossa opção seja 1, a gente vai exibir alguma coisa. Então, eu vou definir aqui um document.write. E aqui eu vou escrever opção 1. Caso for a opção 2, então vou colocar aqui mais um document.write e aqui vai ser a opção 2. Se caso não for nenhuma das opções, eu vou colocar uma mensagem aqui, nenhuma opção, por exemplo. Nenhuma opção foi selecionada. Então vamos lá, pessoal, como é que funciona isso daqui? Se eu executar aqui, ele vai cair na opção 2, tá? Então, como é que funciona aqui o switch? Então, eu criei uma variável chamada opção, que está recebendo 2, e aí eu criei a minha estrutura condicional switch. E aí, para o meu switch, eu passei uma variável, que nesse caso é opção. E aí, o switch, ele sempre vai retornar um idêntico, né? Então, aqui a gente está comparando idênticos. Então, ele vai retornar alguma coisa que seja idêntica ao valor dessa variável, que nesse caso é 2. Então, no nosso caso, a gente tem um 2 aqui, né? Então, ele vai cair no case 2. Se caso for 2, se o idêntico for 2 aqui, vai cair no document.write e mostrar a opção 2. Então, a nossa variável opção, ela está valendo 2. Então, ela vai cair aqui, ó. O case significa caso. Se caso for 2, exiba o que tem dentro aqui. Então, ele vai exibir a opção 2 e esse break ele vai parar, ele vai finalizar. Então, ele vai exibir e vai dar um break e vai finalizar o processo. Se eu tirar o break, por exemplo, e executar, ele vai mostrar a opção 2, vai mostrar a opção 2 aqui, e como eu não tenho break, ele vai mostrar o que tem embaixo também. Então, ele exibiu esse document.write que está aqui, ó, nenhuma opção foi selecionada. Então, por isso que a gente tem que colocar aqui o break, porque na hora que ele chamar aqui a opção 2, ele vai parar a execução e vai mostrar só a opção 2. Se eu tirar todos os breaks aqui, ó, por exemplo, e eu chamar agora a minha variável, passa a ser 1. Então, agora a minha opção passa a ser 1. Então, se caso for 1, exiba document.write opção 1. Então, nesse caso, é 1. Então, se caso for 1, vai exibir o document.write. Se eu exibir aqui, vai mostrar a opção 1
e também vai mostrar as outras opções, porque eu tirei o break, então ele não vai parar. Ele vai mostrar tudo que está embaixo aqui, ó. Então, opção 2 e nenhuma opção foi selecionada. Então, é muito importante que a gente coloca o break aqui para ele finalizar. Se caso a minha opção ela for totalmente diferente, eu coloquei um 9 aqui. Então, eu não tenho nenhum, eu não tenho aqui o 9, né? Eu só tenho 1 e tenho 2. Então, ele vai cair aqui no default e vai mostrar nenhuma opção foi selecionada. Certo? Por quê? Porque nesse caso o switch ele compara idênticos. Então o valor da minha variável precisa ser idêntico aos cases aqui, certo? Então nesse caso é 9, então a gente não tem o valor 9 aqui, a gente só tem o case 1 e o case 2. Tá ok? Se eu quiser exibir esse 9, eu teria que colocar aqui, por exemplo, se caso for idêntico a 9. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, um document.write exibindo a opção 9. Aí sim ele vai exibir a opção 9, porque precisa ser idêntico, tá ok? Então vamos lá, se caso não for, né, se não tiver esse case, ele vai mostrar ali, ó, nenhuma opção foi selecionada, ele vai cair na opção default. Bom, então eu acho que você conseguiu entender a estrutura do switch. É uma condicional muito parecida com o if e else, só que nesse caso ele vai retornar um idêntico. Então, por exemplo, se aqui eu colocar um prompt, eu vou colocar aqui um prompt e vou colocar aqui, ó, digite alguma coisa. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui no prompt. Se eu digitar aqui, por exemplo, 1, ó, eu digitei 1 aqui na minha variável opção. Ele vai retornar nenhuma opção foi selecionada. Por quê? Bom, você deve estar achando estranho. Nesse caso, eu digitei 1 aqui na opção. Minha variável opção passa a ser 1. Então, se caso for 1, exiba a opção 1. Mas nesse caso, ele caiu no default. Nenhuma opção foi selecionada. Porque nesse caso, eu estou utilizando o prompt. E aqui, lembra que eu falei para vocês? O switch ele vai retornar, ele vai comparar, né, valores idênticos. E nesse caso, quando a gente digita aqui, ó, quando eu coloco 1 aqui na minha caixa de diálogo e seleciono o OK, por que ele cai que nenhuma opção foi selecionada? Porque nesse caso, ele está capturando, nesse prompt, ele está capturando um valor do tipo texto, ele está capturando uma string. Então aqui dentro, o nosso valor ele vai ser dentro de uma string. E nesse caso, o 1, que é um texto, ele não é idêntico a um 1, que é um inteiro. Então por isso que ele cai aqui, ó, no default, porque esse valor não é idêntico. Aqui, quando a gente pega no prompt, a gente está pegando um valor do tipo string, um valor do tipo texto. Para isso, se a gente quiser que caia aqui no case 1 ou no case 2, a gente precisa converter esse texto para um valor inteiro. Então a gente pode vir aqui na frente, por exemplo, colocar essa variável entre parênteses. Então aqui eu vou colocar entre parênteses e aqui eu vou converter essa variável para um valor inteiro. Então aqui eu vou utilizar o parse int para converter esse texto para um valor do tipo inteiro, certo? Então quando eu vim aqui, ó, no prompt, eu vou digitar 1 aqui agora, pressionar o OK e aí já vai aparecer a opção 1, porque no meu prompt ele capturou um texto, então o nosso 1 ficou dessa maneira aqui, ó, ele capturou um texto, certo? Só que aí no meu switch eu peguei esse texto que eu digitei lá, que é 1, né? E aí eu converti esse texto utilizando o parse int, eu converti esse texto 1 para o número 1, que é um inteiro. Então aí ele vai conseguir reconhecer o case 1 e vai utilizar, e vai aparecer aqui para a gente a opção 1, porque ele converteu o nosso texto para 1, certo? Se caso eu queira, por exemplo, se eu não quiser converter isso daqui para um inteiro, eu posso fazer o seguinte, eu vou tirar esse parse int aqui. Então nesse caso ele vai cair, nenhuma opção foi selecionada. Para isso, em vez de eu utilizar um inteiro, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui o número 1 e o número 2, que nesse caso ele vai estar dentro de uma string, né? Então quando eu vim aqui eu colocar a opção 1, então aqui ele vai capturar um texto, então aqui vai ser o texto 1, ele vai aparecer aqui a opção 1, porque se caso
o texto for igual a 1, opção 1. Então, nesse caso, precisa ser idêntico, né? Então, a gente coloca aqui como string. Se eu colocar o 2, opção 2. Agora, se eu quiser utilizar um inteiro, aí eu vou ter que fazer aquele esquema. Eu vou ter que converter aqui para esse texto para inteiro, tá ok? Galera, basicamente é isso que eu queria falar sobre switch. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!